Olá pessoas que assistem o meu canal, sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, hoje a gente vai falar sobre um assunto sobre neonatologia, que é a avaliação de Apgar ou teste de Apgar. Vamos lá? Bom, gente, a avaliação de Apgar ou teste de Apgar foi criada por uma doutora chamada Virginia Apgar. Daí vem o nome da avaliação. Essa doutora, ela criou esse teste em 1974 e o que é que esse teste avalia, basicamente, né? A gente tá falando sobre esse teste, mas não sabe nem o que se trata e quem vai passar por essa avaliação. Na verdade, gente, essa avaliação foi feita por essa doutora para entender como os recém-nascidos, os RNs, conseguem se adaptar à vida extrauterina, para avaliar como está essa adaptação do RN, que antes estava no útero da mãe e agora está no meio extrauterino, como ele se desenvolve, né? A gente sabe que a criança, quando está no período gestacional, ela depende da mãe para poder obter seus nutrientes, obter oxigênio, e agora que ele está no meio extrauterino, ele vai ter que conseguir obter todos esses recursos por conta própria, não é isso? Então, essa avaliação é feita logo ao nascimento, no primeiro minuto de nascimento e no quinto minuto também, tá certo? Sendo necessária uma reavaliação caso essas notas dessa avaliação não atinjam um quantitativo ideal, tá certo? E a gente vai comentar mais pra frente. E o que é avaliado nesse momento? Primeiro minuto, no quinto minuto ou nessa avaliação que a gente chama de avaliação de Apgar? São 5 parâmetros. Cada parâmetro a gente vai dar uma pontuação de 0 a 2, tá? E então sendo o mínimo 0, né? E sendo o máximo 10, tá bom? E aí a gente vai ter como um desses parâmetros respiração, frequência cardíaca, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Tá certo? Então vamos ao quadro para vocês observarem. Eu vou colocar aqui o quadro para vocês. Dei pausa no vídeo caso vocês queiram anotar ou decorar, tá certo? Mas voltando, a sigla Apgar, muitas pessoas utilizam as iniciais do nome para poder associar um dos parâmetros e não esquecer, tá? Existem siglas em inglês que fazem esse acrósticozinho que a gente chama para não esquecer, mas a gente vai aprender e não vai precisar decorar. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai com frequência cardíaca. Se você vê na avaliação de Apgar, no primeiro minuto, observa a frequência cardíaca desse RN e essa frequência cardíaca está ausente. Você vai observar, mas não encontra, não tem pulsação, essa criança não tem frequência cardíaca. Qual a pontuação na escala de Apgar? 0. É até óbvio, né? A gente pode dar a pontuação de uma coisa que não está presente, né? Então, a pontuação é 0. Tá certo. A gente faz a avaliação, mas apesar de, por exemplo, encontrar batimento, uma frequência cardíaca, ela está inferior a 100 batimentos por minuto, a gente vai dar uma pontuação 1. Tá? Não é ideal que ela esteja em 100 batimentos por minuto, ela tem que estar além, né, de 100 batimentos por minuto. E se a gente encontrar uma criança com essa frequência, a gente vai dar uma nota 2, tá certo? Passando por um outro parâmetro, se a gente encontra uma criança que ao nascer ela não tem a impulsação respiratória, ela não está respirando, nasceu sem respirar, a expressão está ausente, é um outro parâmetro que a gente vai ver, a gente vai dar uma pontuação 0, tá certo? Vai anotando aí, 0. Assim como a frequência não estava presente foi 0, a respiração quando não está presente também vai ser 0. Tá certo, mas vamos lá. Se a criança nasce e, por exemplo, ela tem respiração, porém é uma respiração irregular, dificultosa, a gente vai dar uma pontuação 1. Agora, se essa criança ela nasce com respiração
regular, um choro, a gente observa que ela tá lá tossindo, chorando, ela tá mostrando que tem, né, uma boa vitalidade, ela tem uma... Não quero usar o termo vitalidade para a gente não confundir com outro parâmetro, mas você observa pelo choro que ela tá respirando, ela não tem nenhuma dificuldade nessa impulsação respiratória, a gente vai dar a pontuação de 2. Indo para um outro parâmetro, nós temos a irritabilidade reflexa. Então, quando essa criança nasce, algo que é comum, né, na maioria dos RNs é o que? Pela questão de passar pelo canal do parto, um processo que realmente vai irritar a criança, no sentido de que ela passa naquele canal estreito e quando chega no meio extrauterino ele vai lidar com questões como o som, né, que ela estava no ambiente líquido, agora ela está no ambiente onde o ar, ele está no ambiente que não tem líquido, está no meio extrauterino, tá? E aí ele vai ter que respirar por conta própria, ele vê a iluminação, o som se torna mais alto, frio. Então, tudo isso, gente, vai fazer com que ela nasça chorando. A primeira coisa que a pessoa tem como reação é chorar. Quando você é criança, você não consegue falar, né? Por esse choque, realmente, qualquer pessoa choraria. E o que acontece? Se a criança ela já nasce sem chorar, ela tá lá, calada, você não vê expressão de nada. A criança, ela tá, que a gente chama de letárgica, ela tá jogadinha. O médico, ele recebe a criança e você observa que ela não se incomoda com nada. A gente tem que realmente faz uma manipulação na criança, ela não manifesta, esboça nenhuma expressão de incômodo. A gente vai dar uma nota 0 nessa avaliação de irritabilidade reflexa. Então, a irritabilidade reflexa o quê? Todo esse ambiente extrauterino, toda a manipulação que ele sofre quando nasce. Então, é um ambiente frio que a gente tem que aquecer, é um ambiente barulhento que ele deve se incomodar. Porém, existem crianças que elas não nascem com essa irritabilidade presente, portanto, a gente vai dar uma nota 0. Se essa criança ela manifesta, né, um esboço de expressão de incômodo, seja um franzido de testa, uma caretinha, a gente pode dar 1. Agora, se ela nasce chorando, aquele choro que você vê que soluça, que tudo, que espirra e tal, ela tá realmente incomodada, aquele choro vigoroso, a gente vai dar uma pontuação de 2, tá? Outra questão é o tônus muscular. Se por acaso essa criança, ao nascer ou 5 minutos depois, ela se apresenta letárgica, todos os membros dela ficam jogados assim, você pega ela pelo tronco, você observa que o bracinho e a perninha dela não se flexionam, estão completamente jogados. Isso não é comum, até porque uma criança recém-nascida, a primeira posição que eles adotam é de flexão dos membros. Então, quando a gente não tem a presença desse tônus muscular, a gente dá a nota 0. Se por acaso essa criança ela nasce, pelo menos movimenta 2 membros, tá? Bracinhos estão se movimentando, as perninhas estão se movimentando, a gente dá a pontuação de 1. Se os 4 membros estão lá constantemente flexionados e se movimentando, você tenta colocar a pulseirinha, ela tira, é uma agitação, né? Essa criança ela pode receber a nota de 2. Chegamos ao parâmetro cor. Se por acaso essa criança ao nascer, ela nasce com a coloração arroxeada, que a gente chama de cianótica, completamente cianótica, a gente vai dar uma pontuação de 0. Se essa criança ela nasce pelo menos com a parte central do corpo rosa, né, enrubescida, vamos dizer assim, e os membros arroxeados, cianóticos, ele pode receber a pontuação 1. E se ele nasce totalmente corado, tá, a gente vai dar a pontuação de 2. Então, gente, é muito comum, ao nascer,
a gente não receber a pontuação máxima 10, tá certo? Até porque é muito comum, vocês vão observar que existem crianças que ao nascer, elas nascem, por exemplo, com uma coloração meio cianótica, até porque eles estavam no meio intrauterino, onde havia comunicação do sangue venoso com o sangue arterial. Então, é muito comum a criança nascer e não estar completamente corada, por exemplo, e não receber pontuação 2 desse parâmetro de cor. Então, gente, ao final, a gente vai ter o somatório, né? Quanto ele recebeu da frequência cardíaca, da respiração, da coloração, tônus muscular, irritabilidade reflexa, pega todos esses pontos, que podem ser de 0 a 2 para cada parâmetro, e soma no final. E ele pode ter uma nota mínima de 0 e uma nota máxima de 10. Então, o que a gente pode avaliar nesses parâmetros? Se a criança nasce com a avaliação do APGA de 0 a 2, a gente pode caracterizar essa criança com uma asfixia grave. Se ela nasce com um parâmetro de APGA de 3 a 4, a gente pode dizer que ela tem uma asfixia moderada. Se a gente vê que a criança ela nasceu com um parâmetro de 5 a 7, ela tem uma asfixia leve. E se ela nasce com um parâmetro de 8 a 10, ela é uma criança sem asfixia. Então, a partir da nota do APGA, a gente vai ter essas avaliações e a gente vai ter condutas de acordo com essas avaliações, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não tem bicho de 7 cabeças, então as questões de prova costumam dar um estudo de caso e aborda sobre um pouco da irritabilidade, um pouco do tônus muscular, da respiração, frequência cardíaca, e pede sempre para que você faça essa avaliação, dê a pontuação, você decorando a tabelinha, que é uma coisa possível, você consegue responder tranquilamente as questões de prova. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Caso contrário, se tiver dúvida, deixa nos comentários que a gente faz um outro vídeo para facilitar a vida de vocês, tá bom? Beijos e queijos e até a próxima!